Então, pessoal, na aula passada nós basicamente fizemos a introdução deste novo capítulo, mas também fizemos um pequeno resumo sobre o capítulo anterior referente à representação diédrica de um ponto. E nesta videoaula nós vamos começar a falar 100% dos assuntos referentes a este capítulo, que é de representação diédrica de um ponto. Mas antes mesmo de eu começar a falar, deixa só sumir desta tela. Então, o que é uma reta? Eu defino uma reta como sendo uma sequência de infinitos pontos colineares sem espaços entre si. Como dá para ver, temos aí muitos pontos colineares, só que obviamente dá para ver que tem espaços entre si. Mas o que aconteceria se nós ignorássemos a existência desses espaços? Nós vamos ver que nós vamos ficar com uma reta, tipo uma reta mesmo. Logo, sempre que forem ver uma reta, saibam que é uma sequência de infinitos pontos que não tem espaços entre si. O que é necessário para criar uma reta? Nós podemos criar uma reta de duas formas. A primeira seria através de dois pontos não coincidentes e a segunda através de um ponto e uma direção. Para criar uma reta através de dois pontos não coincidentes, vamos precisar de dois pontos, um ponto A e um ponto B. Ao unir o ponto A com o ponto B, nós acabamos tendo a nossa reta. Para criar uma reta através de um ponto e uma direção, vamos precisar de um ponto, nesse caso o nosso ponto C, e de uma direção. Basicamente, já criamos uma reta e dá para ver que podemos criar através de formas muito simples, mas muito simples mesmo. Uma vez que já vimos duas formas que nós podemos criar uma reta, você deve estar a se perguntar: como representar uma reta no plano de desenho? Também é muito simples. Para esta videoaula, eu vou utilizar um método de dois pontos para criar uma reta, que é o que vocês vão usar com muita frequência. Mas eu quero que vocês saibam que é possível nós criarmos uma reta através de um ponto e uma direção. Eu preparei aqui um ponto A e um ponto B, que com certeza absoluta eu sei que vocês já sabem como se representa um ponto e por isso eu vou representar de forma automática, mas para tu aprenderes de forma rápida, eu recomendo que tu pauses o vídeo, represente esses pontos no nosso plano de desenho, no nosso eixo X, para praticares um pouco e com certeza vais aprender muito fazendo isso sempre que tiver um exercício. Então, já tenho aí o meu eixo X. E como é que ficaria a projeção do meu ponto A? Basicamente assim. E a do meu ponto B? Basicamente ficaria assim. Isso eu tenho a certeza de que tu já sabes fazer. Com base naqueles processos que nós fazemos para criar uma reta através de dois pontos não coincidentes, nós sabemos que precisamos unir dois pontos, certo? Só que nesse caso vamos unir as projeções de dois pontos. Se nós formos unir a projeção frontal do ponto A com a projeção frontal do nosso ponto B, nós vamos ter a projeção frontal da nossa reta. Se nós formos a repetir o mesmo processo, só que com a projeção horizontal do ponto A e a projeção horizontal do ponto B, nós também vamos ter a projeção horizontal da nossa reta. Sim, eu sei que tu já deve estar muito animado para começar a projetar retas de qualquer maneira por aí, só que não. Antes mesmo de tu começar a sair por aí a projetar retas, eu quero compartilhar contigo alguns pontos importantes, que é muito importante que tu saibas isso desde já, que é algo que tu vais usar daqui para frente e que vai te salvar de muitas complicações desnecessárias que podes ter no futuro sempre que fores resolver um exercício. E a primeira nota importante é a seguinte: toda reta tem um nome. Para nós designarmos uma reta, ou melhor, para nós darmos nome a uma reta, nós basicamente utilizamos letras minúsculas do alfabeto latino. Por exemplo, R, S, T e por aí vai. Pode ser A, pode ser B, tanto faz, desde que sejam letras minúsculas do alfabeto latino. Só que, como nós dissemos no capítulo anterior, nós não trabalhamos diretamente com a reta, mas sim com as projeções da reta sobre os nossos planos ortogonais. Sendo assim, o S, o R e o T nós vamos utilizar para designar a reta em si. Quando nós formos a designar as projeções da reta, nós vamos pegar o próprio nome da reta e vamos adicionar a um índice. Por exemplo, quando formos a representar a projeção horizontal da reta, nós vamos pegar a letra minúscula do alfabeto latino e vamos adicionar a um índice. Sendo assim, ficaria R1, S1, T1. Esse índice 1 serve para nós nos referirmos à projeção horizontal de uma reta. Considerando que esta nossa reta é uma reta S, para nós representarmos a projeção horizontal, basicamente colocaríamos o S1. Claramente que não colocaremos esse círculo, só coloquei aqui para evidenciar, mas ficaria um S1. Quando nós vamos nos referir à projeção frontal, também utilizamos letras minúsculas do alfabeto latino, só que com o índice 2, que usamos para referir à projeção frontal de qualquer reta, que ficaria um S2 para representar a projeção frontal da nossa reta. Só que não para por aí, tem algumas coisas mais interessantes que eu quero compartilhar convosco. Vocês lembram que a definição da reta diz que a reta é uma sequência de infinitos pontos colineares sem distâncias entre si? Sim. O que significa que o nosso ponto A e o nosso ponto B são pontos que pertencem à nossa reta. São pontos que nós
escolhemos na extensão infinita da nossa reta, que é onde nos ajudará a determinar as projeções da nossa reta. Sendo assim, eu podia, se eu quisesse, não só escolher o ponto A e o ponto B, eu podia escolher o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F. Eu podia escolher qualquer ponto dessa infinidade de pontos que existe. Podia ser um ponto que fica na extremidade esquerda da reta ou um ponto que fica na extremidade direita, não importa. Eu posso criar um ponto qualquer. Suponhamos que essa reta só tem 10 pontos. Se eu quiser, eu posso escolher o ponto 5, posso escolher determinar o ponto 6. Isso fica ao meu critério. Eu só quero que vocês saibam que é perfeitamente possível eu determinar um ponto pertencente a essa reta. Dê só uma olhada nisto. Este ponto C, eu posso afirmar que este ponto C pertence a essa reta. Mas como é que eu sei que esse ponto C pertence a essa reta? A condição para que um ponto pertença a uma reta é que a projeção frontal desse ponto tem de pertencer à projeção frontal dessa mesma reta. A projeção horizontal desse ponto também tem de pertencer à projeção horizontal dessa reta. Em outras palavras, para que um ponto pertença a uma reta, tem de ter as suas projeções homônimas sobre a reta. Agora, reparem este ponto D. O ponto D tem a sua projeção horizontal sobre a projeção horizontal da reta. Mas, quando olhamos para a projeção frontal, reparamos que não está sobre a reta. Logo, o nosso ponto D não pertence à nossa reta. E é basicamente essas coisas que vocês devem saber para evitar terem problemas desnecessários lá na frente, na hora de resolverem qualquer exercício. Porque o que vocês vão ver demais daqui para frente são retas e características de retas.